Bom dia a todos. Bom dia a todos. Os que me ouvem podem dar o ok se o áudio está bem, estão me ouvindo bem. Obrigado, Raquel. Então, Basso, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite da Empresa Viva. O tema de hoje, Life Design, tem sido o tema da minha vida, né? Construção de propósitos, construção de carreiras, construção de projetos de vida. E é um tema instigante, creio que não só um tema de estudo, mas é um tema de uma vida, um tema de interesse de todos. E eu pretendo hoje poder abordar esse tema de uma maneira o mais simples possível, porque construir uma vida, construir projetos, dependem de muitos fatores, e óbvio, alguns deles não tão complexos, outros mais simples, porém é sempre instigante, ou seja, que quem tem como objetivo de vida construir e reconstruir, rever, ressignificar a sua vida constantemente, será sempre mais feliz, né? E viverá sempre melhor e realizado. Então, a ideia do Life Design e a abordagem que eu vou trazer para cá é uma abordagem que nós reconhecemos no trabalho dos designers da Universidade de Stanford. Aí tem uma historinha, né? Stanford foi a universidade que cria um laboratório de Life Design como uma necessidade, né? Ou seja, não foi um projeto, vamos fazer para ver uma ideia, o que pode acontecer, e se isso dá ibope, e se isso dá público, e se teremos ganhos, etc, etc. Não. Na realidade, são dois professores já consagrados da cadeira de design das escolas de Stanford, na Universidade de Stanford, mais precisamente. É uma universidade muito conhecida porque é um dos, digamos assim, uma das escolas que fornece todo o arcabouço de ideias e de conteúdos para as grandes empresas do Vale do Silício. E esses dois professores de design, Bill Burnett e David Evans, trabalhavam na disciplina de Design Thinking e começaram a observar cada vez mais que as pessoas que estavam ao seu redor, muitos dos alunos, principalmente, óbvio, tinham muito mais dificuldade de aplicar a ideia dos designs convencionais, ou seja, desenhar projetos, ideias de produtos, de serviços, a relação dos aplicativos, né, que hoje é muito bem desenvolvida e aí, né, tem muito a ver com essa história da tecnologia. Tudo isso me esbarrava numa questão que, quando esses alunos saíam, ou eles próprios comentavam com seus professores da dificuldade que tinham de encontrar como se posicionar no mercado, como encontrar trabalho e como integrar propósitos de vida, porque eles chegavam numa conclusão, né, às vezes muito dolorida, mas é muito interessante, que faz parte da nossa vida, de optar, de escolher, né, de encontrar no que eles poderiam se realizar. E isso tem tudo a ver com o Life Design, ou seja, esses professores começaram a entender de que a necessidade de expandir essa relação do pensamento em design para uma visão maior, que era o design de toda uma vida, se tornava muito mais importante para aqueles alunos do que o próprio conhecimento técnico, ok? Então, o que acontece? Acontece que eles elaboram um laboratório de design de vida e começam a elaborar experimentos, começam a reunir os seus alunos, seus graduandos, e começam, então, a expandir um projeto de uma maneira um tanto inusitada, inesperada,
que deu muito mais certo do que eles próprios imaginavam. Depois isso começa a ser replicado para várias outras academias, né, universidades em todo o mundo, e depois também isso passa a ser não só utilizados, né, por jovens que estavam saindo de uma carreira acadêmica, mas também por muitas pessoas que estavam reestruturando, revendo carreiras, revendo propósitos de vida, revendo seus projetos de vida dos 40 aos 50 aos 60 anos. Então, para espanto desses dois designers, que têm formação técnica em engenharia, assim como eu também, quando comecei minha carreira, eles acabam se comprometendo com esse trabalho, muito por idealismo, muito por querer ver as pessoas melhores. E o Life Design, ele tem algumas estruturas muito importantes. Ele trabalha com 5 conceitos fundamentais, ou 5 temáticas fundamentais que são muito importantes para nós e que nós vamos expor aqui através dos slides e eu vou comentando. Então, a primeira relação são as crenças, nossas crenças. O ser humano, ele é impulsionado por quê? É impulsionado pelo quê? Por aquilo que ele acredita. Né? Ninguém faz nada na vida, profissão, trabalho, relação afetiva, envolvimento social, político, etc. Ninguém faz nada, ninguém se motiva por nada que não acredite. Então, o acreditar é sempre muito importante. E existem, às vezes, com o passar do tempo, foi sendo gerado um grupo de questões ou perguntas muito comuns no pessoal que trabalha com carreira, com análises de carreira. E aqui estão das 3 perguntas que mais aparecem. Né? Qual é a sua paixão? Onde você quer chegar na vida? E você está sendo a melhor versão de si mesmo? É muito interessante como esses dois professores, eles desconstroem essas perguntas. E é muito interessante para a gente poder entender o quanto isso acaba tendo peso nas nossas escolhas de vida. Né? E é muito, muito importante, então, a gente entender um pouco disso. Quando se pergunta para uma pessoa qual é a sua paixão, a gente já está gerando uma forma de discriminá-la. Né? Ou seja, tá, me fala aí qual é a tua paixão. Ai de ti, ai de você que diga que não tem uma paixão, ou que não sabe muito bem, ou que talvez tenha mais de uma coisa que você seja apaixonado, que você goste. Né? Ou você é obrigado a ter uma paixão. E eles iam vendo de que cada 10 pessoas que foram fazendo enquetes e fazendo essas perguntas no mundo inteiro, 2 chegavam a ter uma resposta definida. Outras 8 não tinham resposta. Então essas 8 não servem, estão erradas, terão um triste fim? Né? Não, de maneira alguma. Na realidade, essa pergunta já gera uma chamada crença disfuncional. A pessoa vai acreditando de maneira agora negativa, de que ela precisa peremptoriamente, obrigatoriamente, compulsoriamente ter algo ao qual ela seja realmente apaixonada para poder ser feliz, para poder realizar-se na vida, para poder escolher uma carreira profissional. E nem sempre é assim, a gente vai ver isso depois. Onde você quer chegar na vida? Bom, aí depois de uma paixão vai, bom, se eu não sei nem onde eu estou agora, eu não consigo nem me definir como ser humano, me falta né, autoconhecimento. Como eu posso imaginar onde eu quero chegar? Eu não tenho experiência. Me falta experimentar. Né? E depois, você está sendo a melhor versão de si mesmo? Bom, cai na mesma questão da segunda pergunta. Como eu vou saber se o que eu vivo hoje é o melhor de mim mesmo? Não deve ser, eu preciso melhorar. Por quê? Porque dentro da vida, dentro das leis da natureza e também para o ser humano, evoluir não é nenhuma necessidade, é uma lei da natureza. O ser humano precisa evoluir à medida que ele evolui, cresce, se melhora, melhora a si, melhora o entorno, ele vai se realizando, ou seja, ele vai construindo essa realização. E
o si mesmo é uma construção constante na vida. Não é um objetivo a chegar. E nem é uma definição e um rótulo que eu tenho hoje, ou que eu terei amanhã, ou que eu terei daqui semanas, meses ou anos. Então, aqui são 3 das principais crenças disfuncionais que, de fato, quando são colocadas como peso para que as pessoas possam ter respostas, ao contrário, elas não geram uma boa impressão, nem um efeito positivo na personalidade e nos anseios dessas pessoas. Gera muito mais uma pressão, uma ansiedade, uma angústia. Tá? Então, essas são as crenças disfuncionais fundamentais quando o tema é projeto de vida. Né? Uma que está relacionada muito a questões emocionais, outra a pensamentos e projetos, e outra a conformação de quem eu sou como ser humano. E aí a gente vem para o primeiro aspecto, né? É esse tríptico, ou seja, vamos conectar os pontos. São 3 pontos, 3 esferas que precisam estar conectadas. Então, no trabalho do Life Design, a gente procura primeiro o quê? Conectar, né? É a palavra-chave. Eu gosto muito de palavras-chave, porque a palavra-chave ela gruda mais no nosso entendimento do que uma frase inteira, um conceito com várias palavras. É conectar-se. Conectar-se no quê? Eu preciso saber no que eu acredito, que tem que estar relacionado, ou seja, as minhas crenças, como eu falei, que são fundamentais, ou seja, as crenças são nosso motor, por isso elas estão nessa parte superior desse triângulo, né? E ali sobre a cabeça da menina. Né? Ou seja, ela está olhando para o horizonte para buscar no que eu acredito. No que eu acredito é como se eu estivesse querendo trazer o futuro, trazer quem eu realmente quero ser para o presente. Eu quero incorporar a minha crença. Ou seja, eu quero ter as minhas verdades e viver a minha realidade. E atenção, a gente, quando busca isso, a gente esbarra com um dilema ético fundamental, que é, existe uma ética universal, existem valores universais. Então, o Life Design trabalha justamente com uma visão muito filosófica, ou seja, há sim conceitos universais. Então, quando eu falo em viver a minha verdade ou viver a minha realidade, ou no que eu vou crer, eu preciso alinhar as minhas crenças a valores que são valores universais. Ou seja, aí vem a relação do bem, da beleza, da justiça, da ordem, da harmonia. São todos elementos que, sem dúvida, precisam fazer partes das minhas crenças, mesmo daquilo que eu queira construir da maneira mais básica, seja profissional, carreira, negócios, administração financeira, até a minha relação afetiva, relações familiares, anseios espirituais, né? O que eu busco como elemento de transcendência, que significados superiores tem minha vida, né? O aspecto da religiosidade, que para muitos é muito importante, na realidade é um aspecto muito importante, independente da religião que se siga, o aspecto do buscar ligar-se internamente com questões espirituais, hoje se vê como algo fundamental na construção de um projeto de vida. Né? Então, o que você faz? Né? O que eu faço hoje? Né? O que eu estou fazendo agora para construir, né, verdadeiras, uma vida em base a crenças reais? Né? Então, aí está aqui ligar o ponto, né, o que eu creio com o que eu faço. Porque se eu tenho crenças, eu busco acreditar em certos valores e no meu cotidiano eu não faço nada disso, problema. E depois, quem eu sou. Já, quem você é, quem é você, está relacionado também diretamente com o aspecto da minha construção cotidiana. Então, eu preciso gerar o quê? Preciso gerar um grande processo de ressignificar isso. Perguntar muito, né? Conectar esses pontos para ver o quanto, né, eu posso levar isso para o futuro. Ou seja, o que eu creio hoje é importante ou existem crenças limitantes? Existem crenças disfuncionais aí muito arraigadas. Eu tenho muitos preconceitos, eu tenho muitos condicionamentos,
na minha forma de pensar. Ah, isso não dá, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Não, peraí, quem sabe tem coisas que eu não gosto, eu não queira, mas esse é o preço a pagar para conquistar aquilo que eu quero. E aí, devo fazer o que eu devo fazer, né? Em relação a esse processo, esse projeto de ressignificação. E quem eu quero ser? Eu quero ser, fundamentalmente, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. E esse melhor implica vários aspectos muito práticos, muito pragmáticos. Organizar melhor minha vida, aproveitar melhor o tempo, realizar hobbies que me deixem felizes, encontrar um tipo de trabalho que me satisfaça. E se o trabalho que eu faço não tá bem, mas é isso que eu tenho que fazer por várias outras questões, que eu aprenda a ressignificar, que eu aprenda a gostar daquilo que faço, alterando, modificando alguns padrões de como eu enxergo o meu trabalho ou a perspectiva de como eu posso adaptar a minha função profissional. Então, tem muitos elementos que a gente pode trabalhar, existem muitas ferramentas que a gente pode trabalhar para construir esse primeiro ponto fundamental, que é conectar-se e viver com um significado. Depois, o elemento segundo vem de que sempre que eu vou ativar essas coisas em mim, vai aparecer o quê? Vai aparecer os problemas. Aparecem os problemas, que é o próximo slide. Então, o que acontece, né, à medida que eu começo a caminhar, aí, né, à medida que eu vou buscando encontrar o meu caminho, acontecem circunstâncias, né, acontece uma relação muito importante que é como a natureza começa a interagir à medida que eu vou buscando enfrentar os meus problemas. Ou seja, a gravidade e a aceitação. Ou seja, há uma diferença entre os desafios de fato, ou seja, os problemas a serem enfrentados, e os problemas chamados problemas de gravidade. Alguém aí consegue ir contra as leis da gravidade? Alguém aí sabe como resolver esse problema que não adianta, por mais que a gente dê pulinhos, a gente sempre vai voltar né, a ficar grudado sobre as superfícies quando a gente caminha, ou sempre que a gente se desequilibra com o celular não vai ficar parado no meio do caminho, ele vai chegar ao chão e, por sorte ou não, o celular sobrevive ou acaba quebrando sua tela, etc. Não. Ou seja, então, tudo isso que eu estou falando parece muito óbvio, porém não é. O que acontece com nossa vida e nosso cotidiano? Normalmente a gente se prende muito a problemas de gravidade. Né? Olha, o meu chefe é um chato. Olha, a empresa em que eu trabalho, ela é assim e não vai mudar, porque é uma empresa familiar e não sei o quê. Né? Ou seja, a gente vai... Não adianta a questão política, a crise financeira em que vive o país, o coronavírus. Olha o coronavírus, todo dia eu acordo pensando, olha que estrago tem feito o coronavírus. Em suma, o que acontece com isso? Acontece que todos esses problemas são problemas de gravidade. Ou seja, o que significa isso? Não gravidade porque é grave. Gravidade porque é o seguinte, não dá para ir contra, é um imponderável. Ou seja, não dependem de nós. Como diria Epicuro, existem coisas que dependem e que não dependem de nós. As que não dependem, nós devemos aceitar e lidar com elas numa boa e usar a nossa energia para resolver os verdadeiros problemas que são os desafios na construção da nossa vida. Então, esse é um segundo elemento e é muito importante. Porque há 3 formas, inclusive, de resolver os problemas quando a gente está inserido. São 3 situações na vida apenas. Ou seja, quando a gente tem um desafio, um problema, e não quer enfrentá-lo, e vê que não dá para enfrentá-lo, cai fora. Saia dessa situação. Abandone. Quando é um problema que a gente não consegue resolver, caia fora. Quando a gente vê, responde, não, eu não posso cair fora. O que acontece? Então, eu vou
mudar toda a situação, né? Interceder mediante a situação e fazer com que ela se transforme. Essa é a segunda opção. E a terceira opção, e se nessa segunda opção vem a resposta, não, eu não posso mudar, eu não tenho autonomia para mudar isso, né? Por exemplo, como um problema de gravidade, e eu não posso sair, eu preciso estar aqui. Aí vocês já estão elaborando que situações vocês têm nessas na vida. E aí então não tem alternativa? Não, tem uma terceira. Aceita. Aceita e busca viver melhor, conviver melhor com isso. Então são as três opções que a gente tem. Então isso é o segundo dos temas do Life Design, que é trabalhado também dentro de uma abordagem, que é justamente essa abordagem importante de lidar, né, de visão sobre o problema. Tá? E você não pode resolver um problema que não está disposto a ter. Fundamentalmente é isso. Significa o quê? Pagar o preço. Tudo na vida que queremos acreditar que será para nós uma boa estrutura para os nossos projetos de vida e vamos ter aí um ganho, uma realização, nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos estar dispostos a ter. Se você não quer resolver problemas, bom, se mude para algum outro planeta que não tenha gravidade. Terceiro tema, né? Esse também é muito interessante. Tá? Quantas vidas você tem? Quando a gente fala, sou a melhor versão de mim mesmo, aqui está um antídoto. Né? Eu posso... Podemos fazer uma imaginação. Né? Existem teorias hoje, né, que trabalham, são muito impressionantes, né? que vão sendo desenvolvidas pelos físicos e eles colocam tempo nisso e energia, significa que de alguma maneira isso tem sentido, de que nós não estamos num único universo e que existiriam, né, nesses espaços, né, de vácuo da própria energia, da própria matéria-energia, muitos outros universos. Essa é uma teoria chamada teoria do multiverso. Né? Então, a gente trazendo ela para o nosso cotidiano de maneira prática. Nós podemos viver muitas vidas? Sim. E se nós temos dúvidas, se nós não sabemos muito bem como caminhar, né, como elaborar nosso projeto de vida, é muito importante que a gente possa fazer o quê? A gente possa construir, né, versões, construir, fazer protótipos, trabalhar, imaginar, idealizar vidas. Tudo que a gente vai fazer na vida precisa de projeto, precisa de idealização. Então, uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer nesse terceiro item, é trabalhar sobre a relação, né? Ou seja, a narrativa, a construção, né? De um plano, de uma ideia, e aí tem um número mágico colocado. Na realidade, esse número mágico é colocado pelo Bill Burnett e pelo Dave Evans e, para mim, sinceramente, sempre foi uma tônica da minha vida. Em tudo na vida, sempre que eu queria iniciar um projeto ou queria construir alguma coisa, em qualquer um dos âmbitos da minha vida, eu sempre buscava 3 alternativas, 3 formas de desenvolver. Eu vou ler, vou estudar um tema, vou aprender algo novo. Eu buscava 3 livros de temas diferentes. 3 áreas da ciência diferentes para estudar. 3 esportes para fazer. 3 carreiras a seguir. 3 tipos de negócios para empreender. Então, o 3 aí é um número muito mágico para isso. E eu, 20 anos depois de trabalhar com essas dinâmicas e de estudar filosofia e de fazer os estudos do Renascimento e de estruturar o Life Design em base ao Renascimento, eu fui descobrir o trabalho, né, desses designers que falavam num dos temas de quantas vidas você tem. Você pode ter pelo menos 3 vidas. E 3 é uma forma equilibrada. Mas vidas como? Vidas em todos os sentidos. Né? O vidas é para que a gente possa dar importante, porque tudo que é importante, tudo que nós construímos na nossa vida, com V maiúsculo, são
o arranjo de pequenas vidas, né? Como se a gente fosse um ecossistema com vários organismos ao mesmo tempo convivendo. E todos eles podem ser ternários, trinos, né? Trabalhar com 3 alternativas. Então, esse é um elemento muito importante que a gente utiliza como tema também no Life Design. O próximo tema, muito importante, né, é fazer os protótipos, ou seja, já estávamos, um tema encadeia o outro, né? Ou seja, à medida que eu escolho 3 temas, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a elaborar, né, as formas de fazer protótipos. Existem 2 formas fundamentais de fazer protótipos que a gente pode utilizar. Ou seja, vamos lá, eu vou construir as 3 vidas, né, sobre algo. Vamos lá, vamos para a carreira, que é o mais fundamental, que as pessoas mais procuram. Então, as 3 vidas na carreira pode ser desenvolvida através da conversação ou através da experiência. A conversação é o seguinte: eu vou buscar literalmente pessoas que têm construído bem suas vidas e que tenha algo a ver com o que eu me identifico para que eu possa ouvi-las, chegar lá e ouvi-las. Por favor, você pode contar o que você faz melhor, como você chegou até aqui, o que o moveu para chegar até aqui, por que você gosta, né, do que faz. E aí a pessoa simplesmente, né, deixe que ela fale sobre isso. E no meio ela vai nos aconselhar, no meio ela vai falar sobre as boas e as más experiências, sobre os desafios, sobre as conquistas, sobre os êxitos, sobre os fracassos. Ou seja, isso vai fazendo o quê? A gente vai tendo o que se chama de ressonância narrativa. A gente vai levando a compreender que nós temos algo disso. Ou não, ou simplesmente a gente vai ouvir e diz, nossa, eu até achei que essa carreira tinha a ver comigo, mas estou vendo que não tem nada a ver. Né? Então essa é uma forma, ou seja, desenvolver essa ressonância narrativa que vai fazer com que a gente identifique e converse também com quem vive aquilo que para nós pode ser a nossa vocação. Isso vai me motivar a seguir em frente e me motivar a decidir por seguir essa vocação. Né? Uma das 3 vidas ou as 3 também, por que não? Né? E a experiência? Bom, agora experimente. Eu já me identifiquei, né? Eu também posso, não só, ao mesmo tempo eu posso conversar, eu posso buscar as narrativas, né, para ter os exemplos, e ao mesmo tempo eu posso já ir direto à experiência. Né? Eu conheço algumas experiências muito interessantes. Conheço a experiência de um restaurante em Porto Alegre extremamente bem sucedido, tá? Que as pessoas que queriam comprá-lo, que queriam desenvolver um negócio parecido, elas se empregaram e ficaram 1 ano trabalhando. E depois que elas ficaram 1 ano trabalhando, elas viram que era realmente aquilo que elas queriam, porém elas queriam fazer aquilo com uma série de coisas que elas viram que eram boas e outras que elas queriam modificar. E depois de ter experimentado isso, né, compraram um negócio e ficaram muito bem sucedidos, até a pandemia, pelo menos. Né? Mas, em suma, isso a experimentação é muito boa. Jovens, eu acho que eu ia gostar de trabalhar com programação de softwares. Não sei. Bom, vem cá, eu vou encontrar um amigo, tu vai lá, não vai ganhar nada, senta lá e começa a ajudar nas programações. Então, acho que eu gostaria de trabalhar com o mercado financeiro. Bom, vamos ver. Eu gostaria de construir casa, ser engenheiro. Bom, vou te colocar numa obra. Ou seja, todas essas coisas são importantes que nós possamos experimentar, né? Estagiar, como a gente diz no português, para que a gente possa ter uma outra forma de construir nossos protótipos. Né? E aí é muito mais inteligente, porque ao invés de chegar e comprar um negócio, em vez de chegar e investir, né, em uma carreira e tudo mais, a gente depois lá na frente vê que não era aquilo, o que também pode acontecer, que também não é mal nenhum, isso não é raro de acontecer às pessoas. O protótipo nos dá muito mais capacidade de ser assertivos, né, e de conseguir os nossos objetivos, de encontrar as vidas que façam sentido para a gente. 1, 2 ou 3. Né?
mais de uma, duas ou três, a gente já precisa ter um pouco mais de talento, energia, disposição para encarar o que não é tão normal, mas existem pessoas que fazem isso. Em suma, e depois, a partir dos protótipos, nós vamos ter o quinto e último elemento, que é faça boas escolhas. Ou seja, boas escolhas, escolha bem. Porque depois que você montou todas as estruturas, todo o protótipo, você tem a possibilidade agora de escolher aquilo que quer fazer. Ou seja, há uma perguntinha aí, né? Como saber quando você sabe que sabe? Como saber, até a menina está dando um sorrisinho ali, né? Como saber quando você sabe que sabe? Ou seja, não há forma a não ser criar opções. Tá? E essas opções, por que três? Porque mais que três também se chegou à conclusão que duas ou três como limite. Mais que três, isso vai me causar insatisfação e infelicidade. É impressionante. Para a grande maioria das pessoas. Isso também está mais do que comprovado. Se eu tenho na prateleira 20 sabores de gelatina, de geleia, eles dão um exemplo assim, eu vou lá, em primeiro lugar, as pessoas chegam lá, ficam 20 minutos nas feiras das geleias, porque são tantos sabores, e ainda levam, depois a gente pergunta assim, não sei, você gostou, não gostou? Eu acho que eu não sei, porque tinha aquele outro sabor, que aquele outro. Ou seja, se eu chego lá e deixo 2 ou 3 sabores, a pessoa vai lá, entra, em 5 minutos ela compra, nem isso, 1 minuto, pega, sai e sai satisfeita. Isso se fez vários experimentos muito interessantes, com muitas coisas, e se foi buscando o feedback das pessoas depois, e os retornos foram impressionantes. As pessoas que digam, cara, esse negócio foi feito para ti, olha só, leva e pronto. Essa pessoa ficou satisfeita. Agora, aqui tem 3, 4 alternativas, 5 alternativas. Escolha 2. Aí, na outra semana, o cara voltou e disse, eu acho que eu não podia trocar minha escolha. Você sabe, é que nem criança quando tem muitas opções. Na realidade, o ser humano vive assim toda uma vida. Né? Excesso de opções não é bom para fazer escolhas. Para fazer boas escolhas, nós temos que restringir, nós temos que ser muito mais confiantes no quê? Confiantes na intuição, confiantes nesse sentimento interno de que é isso. Né? O palpite, a intuição, que não é a sorte, é a atenção. Eu tenho que estar muito atento ao panorama das coisas, aos elementos que eu aprendi, sobre tudo aquilo que eu fui construindo. Por quê? Porque há um processo. Né? Esse processo interno da boa escolha, ele passa por 6 processos fundamentais que são um conjunto de mentalidades, tá? Que são a aceitação. Eu primeiro aceito o desafio. Aceito o desafio de construir uma carreira, aceito o desafio de construir um projeto de vida, aceito o desafio em conjunto de construir uma melhor relação afetiva, blá, 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 blá. Assim que eu aceito, eu busco empatizar. Ou seja, eu vou ser empático a esse processo. Eu vou aceitá-lo e vou emocionalmente me envolver numa boa, né? Não emocionalmente, positivamente me envolver. Eu quero isso. Né? Eu aceito e quero. Eu quero e vou pagar o preço. E sei que isso vai ser bom para mim. Logo eu vou definir. Então, quais das coisas eu quero entre todas as outras? Já são 3. Depois eu vou idealizar. Eu vou criar os projetos em si, as ideias, né, sobre aquilo que eu quero em relação à minha relação afetiva, em relação à minha questão financeira, em relação à minha carreira, em relação à minha profissão, em relação aos meus anseios espirituais, em relação à minha saúde, né, à minha performance física, energia, etc. E depois eu faço os protótipos, eu escolho 2 ou 3 em cada uma dessas e eu vou testar, né, testo e a partir dos testes eu vou ter, então, a capacidade de fazer as boas escolhas. Esse processo, ele é um processo interno, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar de maneira muito clara e integrar com mais ou menos tempo, porque isso também não é uma regra. Fabiano, faço 1 mês para cada um dos elementos do processo, faço 1 semana. Isso, à medida que a gente pode evoluir, principalmente quando evolui na mentoria individual,
a gente vai tratando isso de acordo às necessidades, de acordo às necessidades de cada um, né? Uns precisam mais de aceitação e de empatia, outros mais de definição, outros mais dicas para ter ideias, outros para prototipar e outros para testar. Então, ele é um conjunto, é um ser humano, e cada ser humano é diferente. Isso é extremamente instigante e legal. Ou seja, que a gente possa encontrar essa relação com esses processos e esse conjunto de mentalidades para que a gente possa construir o nosso projeto de vida e fazer, de fato, boas escolhas. Ok? Então, fundamentalmente, três recomendações fundamentais do Life Design. Seja muito curioso, sempre. A curiosidade move o ser humano. A curiosidade faz com que a gente aprenda, a curiosidade faz com que a gente evolua. Depois, segundo, fale com pessoas, coopere, compartilhe, co-construa com os demais. Isso é fundamental e muito importante. E depois, a ação. Vai tentando coisas o tempo inteiro, né? Buscando experimentar. Né? Então, são três coisas que eu recomendo para que a gente possa construir um projeto de vida que seja interessante, útil, né? Condizente com os nossos anseios, com essa reconfiguração das nossas crenças, buscando sempre nos tornar melhores enquanto seres humanos mais autorrealizados e mais felizes, obviamente, porque esse é o objetivo de nossa vida, da vida de todas as pessoas. Então, aqui está dado o recado e eu agradeço muito também essa oportunidade, né, e possibilidade de participar desse webinar. Basso, temos algum... Temos um vídeo. Para perguntas. Temos um vídeo. Então, vamos lá. Vídeo final. Este curso é fruto de um desafio em integrar as principais ferramentas de desenvolvimento humano utilizadas pelos gênios do Renascimento com os sistemas mais atuais que nos apresenta a psicologia e neurociência aplicada ao comportamento humano. É unir as bases filosóficas que inspiraram a educação, o aprendizado e a formação humanista dos renascentistas. Aqui, a filosofia platônica tem especial importância, sempre temperada com as tradições filosóficas orientais. Essa integração também é atual, porque a psicologia positiva e a inteligência emocional nascem inspiradas e influenciadas pelo budismo e pelo hinduísmo. Eu tenho uma real fascinação pela abordagem desafiadora e integradora de todos estes métodos. Não poderia buscar transmitir algo que não fosse a minha experiência pessoal. Não se trata de conhecimentos técnicos, e sim de transmitir vivências. Florença abriu mais as portas da minha alma. O Life Design estruturou essa riqueza. Hoje vamos ampliar os nossos horizontes. Vamos renascer para uma vida mais bela. Então, pessoal, aqui a surpresa, né? Seja essa pequena conferênciazinha, essa pequena palestra no webinar também resume, condensa os principais elementos do Life Design e que a forma dele vai ser trabalhada com muito mais detalhes, com muito mais perguntas, com dinâmicas, os feedbacks que a gente tem tido são extraordinários, né? Então, recomendo a todos que possam de participar dessa segunda turma. A primeira turma foi um sucesso, né? E esse curso está muito interessante, muito focado
nas principais ferramentas que eu tenho desenvolvido na minha experiência, ou seja, é um life design com uma abordagem muito legal, muito profunda, muito prática, usando aqueles que foram exemplo por os designers de Stanford, para os designers do Vale do Silício, que são os designers de Florença, os designers do Renascimento. Então, vocês podem pensar assim, nossa, de repente o cara falou de Stanford e do Vale do Silício e, puf, vai lá para, né, Florença no Renascimento. Exatamente. Né? A Estela, não me deixa mentir, tá aí, fez a viagem com a gente, já numa das edições, e o curso aborda justamente o quê? Agora aborda as ferramentas dos renascentistas, as ferramentas integradas também a conceitos modernos, como vocês viram no vídeo, e ele é uma experiência muito legal, muito joia, muito útil para quem quer fazer seu design de vida. Com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, não interessa a idade. Né? Interessa, sim, que a pessoa esteja motivada e com vontade de conhecer-se e de melhorar. Então, e a Estela também está falando que a viagem ela recomenda, mas a viagem esse ano, no way. Né? Então, a gente vai esperar para 2021, setembro já tem data marcada. Tá? Obrigado, Estela querida, espero que tu possas, de repente, se encaixar nessa segunda turma também, que a gente está fazendo do curso. Obrigado, Raquel, pela participação e estamos à disposição. Fabiano Basso, sempre que necessário. É um prazer enorme poder ter participado dessa live. E seguimos construindo as nossas vidas com muito amor, muita profundidade, muita curiosidade e muito trabalho. Arregacemos as mangas e sigamos na busca dos nossos propósitos de vida e da felicidade que todos os seres humanos merecem. Não interessa a idade, a condição em que esteja, mas dentro da sua forma de vida, todos merecem um destino melhor. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Obrigado, Fabiano, por mais um convite aí desse ciclo de webinars que a gente fez, né? Vários conteúdos sendo costurados, né? Tanto para organizações quanto para nossas vidas, que se estende, né? Eu botei no chat, pessoal, o link do curso, para quem não pegou, mas, como sempre, eu mandarei o link e mais informações por e-mail e toda a gravação desse webinar também. Nós vamos colocar no YouTube e mandar o link para vocês. Tenham uma ótima sexta-feira, com mais conhecimentos agregados aí, e seguimos com muita alegria no coração e agora bem determinados para passos com muita solidez para o futuro que é incerto, mas convictos que o agora é a grande realidade, né? Obrigado mais uma vez, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Tchau, tchau. Vai, até logo. Tchau, tchau.